está trazendo mensagens, palavras, para que tesouros preciosos possamos acessar, para que possamos realmente entrar numa outra dimensão da nossa vida pessoal, nos seus diversos níveis, e consequentemente também como igreja, como povo de Deus, como família local. O tema de hoje é: seja livre. Seja livre. Jesus te chamou para ser livre. Sem liberdade, você se sente preso. Sem liberdade, você se sente incompleto. Sem liberdade, você fica desanimado. Estamos experimentando um pouco disso nesses tempos de pandemia. Não é verdade? Vem alguns sentimentos negativos que nós não gostaríamos de ter, por conta da falta de liberdade também. Sem liberdade, nós ficamos limitados em alcançar o melhor de Deus. Liberdade é uma condição fundamental para o ser humano. Liberdade produz vida. Liberdade gera paz, produz esperança em nossos corações. Sem liberdade, nós não vemos luz no fim do túnel. Sem liberdade, nós ficamos travados. E o que Jesus veio fazer foi justamente te levar a uma condição de liberdade. Eu quero compartilhar com você Gálatas, capítulo 5, os versículos 1, 13 e 14. 1, aí pulamos para o 13 e o 14. Paulo nos ensina assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Vá ficando bem atento a essas palavras, porque elas têm umas conexões. Eu vou repetir o versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Aqui há um ensinamento de Paulo, como também outro que nós vamos ler agora, que está em 2 Coríntios 3, de 15 a 17. Paulo explica, ele faz assim a diferença entre a velha aliança e a nova aliança. Preste atenção nisso, que é bem importante. Ele está falando aos judeus. Por isso que ele fala para nós não nos submetermos novamente a um jugo de escravidão. Ele diz aqui que nós fomos chamados para a liberdade, que Cristo nos libertou, Cristo nos chamou para a liberdade. Então ele está aqui mostrando que a nova aliança em Cristo nos leva para a liberdade. A velha aliança, ela era fundamentada na lei. Quer ver? Vamos ler 2 Coríntios 3, 15 a 17 e entender o que isso significa. Diz assim: de fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, a lei, certo? Ele está falando aos judeus. Até hoje, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Então há uma limitação. Vai até um certo ponto. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito de Deus,
E onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Ficou mais claro? Que na velha aliança havia uma limitação. Na velha aliança ia até um certo ponto. A nova aliança nos leva para a liberdade. A nova aliança nos leva a retirar o véu e compreender outras coisas e estar numa condição de liberdade. O tempo da lei era o tempo das regras. O tempo da nova aliança em Cristo Jesus, aqueles que se convertem ao Senhor saem da lei, saem da mentalidade das regras e vão para a mentalidade da liberdade. Liberdade em amor, porque Deus é amor. E nós vamos entender isso melhor aqui. E eu falei na quarta passada, eu quero repetir hoje, gente. Essas palavras que estão vindo agora, elas são feijoada. Eu particularmente relutei bastante. Eu no meu com Deus assim, e eu fiquei meio assim porque tem algumas palavras que eu tenho a certeza que não vai para o entendimento de todo mundo. Isso aqui, gente, é muita feijoada, essa palavra de hoje. Entender hoje o que Deus tem para as nossas vidas é algo para fundamentar a nossa vida e mudar a nossa história. Eu digo isso porque mudou a minha. Eu digo isso porque entender essa liberdade, como ela funciona na prática, me libertou. E continua me libertando. Faz com que nós tenhamos uma vida mais leve. Porque quem vive livre, vive leve. Quem vive livre, olha para a vida de uma outra forma, encara as circunstâncias de outro jeito, lida com as pessoas de uma forma mais livre, mais leve, mais madura. E nós estamos entrando numa nova dimensão de entendimento de como é o coração de Jesus, como é viver na liberdade, como é viver no Espírito, para que sejamos livres, para que alcancemos a alegria completa. A nova aliança em Jesus é vivida em liberdade. Para ser livre, é necessário sair da lei. Para ser livre, é necessário sair da lei. Preste bem nisso. Preste atenção nisso. Depois você vai entender, talvez você esteja, poxa, mas você está chovendo molhado. É muito mais profundo do que parece. Daqui a alguns minutos você vai ver. Para ser livre, é necessário sair da lei, compreender o que há de mentalidade velha, mentalidade da velha aliança que está encroada em todos nós, e sermos transformados em Cristo Jesus. Jesus deixou claro que quem é seu discípulo não é mais escravo. Olha a relação da escravidão com a velha aliança, com a lei. Você vai entender. Quem é discípulo de Jesus passa a ter mentalidade de filho, passa a ser membro da família do céu e é livre. João 8, os versículos 31 a 36, estamos aqui fundamentando o conceito, a ideia. Disse Jesus aos judeus que haviam crido. Está vendo o público para quem ele está falando? Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade o quê? Os libertará. Farão de vocês o quê? Livres. Eles lhe responderam. Essa é a resposta que talvez você esteja dando para Deus agora, até o momento. Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? A tal pergunta, né? Livre de quê? Eu sou livre. Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família. O escravo não tem lugar permanente na família. Mas o filho pertence a ela. Filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho, agora com letra maiúscula, Jesus,
os libertar, tornar livres, vocês de fato serão livres. Mais uma vez aqui, Jesus então explicando aos judeus que haviam crido nele, que era necessário sair da mentalidade da lei e ser liberto por Jesus para viver em liberdade. Mas, como é isso? Sendo filho com a mentalidade do céu, membro da família de Deus. Essa é a condição que ele nos traz. E a pergunta aqui nessa noite é: como viver essa liberdade na forma que Deus quer para nós? Como é viver essa liberdade da forma que Deus quer para você? Que liberdade é essa? Que liberdade que você precisa entender? E eu quero te convidar então a nessa noite simplesmente entender o conceito disso, porque nas próximas ministrações nós vamos nos aprofundar. A primeira resposta que nós vamos dar a essa pergunta, como viver essa liberdade na forma que Deus quer para nós, a primeira resposta é: tendo mentalidade livre, vencendo o medo. Quem vive pela lei, vive pelas regras. A lei, o tempo da lei, lá da Torá, do Antigo Testamento, ela levava o povo a viver pelas regras. As leis tinham que ser cumpridas. Quem não cumpria a lei não era aprovado. E o que acontece quando a gente vive para responder a regras? Vamos lá. Você está andando com o carro, quem é que dirige? Você vai passar na lombada eletrônica. Esses dias eu dei bobeira. Passei assim, pensando na vida, e passei, porque aquelas velocidades lá, elas abaixam um monte, né, tal. E aí eu dei bobeira, passei. A gente fica, quando vai em algum lugar, vai dirigir, a gente fica com medo de desobedecer as regras, de infringir as regras, não é verdade? Isso é o quê? Medo. Por que existem regras? Para todo mundo ficar dentro de um padrão. Se você não obedece às regras, vem o quê? Penalização, vem punição, vem castigo. Então, a lei, o tempo da lei, a velha aliança, foi justamente para isso, para mostrar para o ser humano que ele não consegue viver pela obediência das regras. Por mais santo que seja, não tem homem santo que não vá pecar. Foi para isso que veio o tempo da lei. E aí Jesus veio para inaugurar a nova aliança e conduzir as pessoas a viverem em liberdade por amor. É outra dimensão, é outro nível. Então, primeira coisa aqui, tempo da lei está associado a regras, a viver pelas regras. E isso está associado ao medo. Se as regras são quebradas, vem punição. O medo guia a mente, mesmo sem a gente perceber. Quem não vive em plena liberdade, vive guiado pelo medo. E talvez você ache que você não vive pelo medo. Mas vou dizer uma coisa para você, mesmo sem perceber. Existem alguns aspectos em nós que nos fazem enxergar que nós, em algumas áreas das nossas vidas, nós andamos pelo medo. E é disso que Jesus quer também te libertar. Nós temos medo de se expor. Algumas pessoas têm medo de ser rejeitado. Algumas pessoas têm medo de ser desvalorizado perante outras pessoas, em público. Outras pessoas têm medo de perder o controle sobre a situação. Cada um tem um jeito. Dependendo do temperamento de cada um, o medo se manifesta de um jeito ou de outro. Ou através de reclusão, a pessoa se retrai, se fecha. Ou a pessoa tem pensamento de rejeição, começa a pensar, poxa, estão pensando isso de mim, tal. Outras pessoas ficam indiferentes, tudo por causa do medo. Do medo de se envolver, do medo de se abrir, do medo de se expor. Aí também tem os ciúmes. O que é o ciúme? É o medo de ser trocado por alguém, de ser desvalorizado, de se sentir desvalorizado. Então vem o ciúme exacerbado. O medo também se manifesta através de comparações. A pessoa está sempre se comparando com as outras. Isso também causa inveja e tudo mais. Hoje nós não vamos entrar aqui profundamente nesses pontos. É só para entender um pouco.
que nós vivemos em várias áreas da nossa vida com a mentalidade das regras, com a mentalidade da lei, baseado no medo, porque a gente cria algumas regras na nossa cabeça. Vamos lá, mas vamos entender um pouquinho ainda dessa questão da mentalidade, que esse é o fundamento, é a introdução para a gente compreender o que Deus quer para a nossa vida nessa noite. O medo induz você ou a fugir, ou a atacar, ou a tentar controlar. Você se lembra de alguma situação que você se deparou com medo? Ou você se fecha e foge, ou você contra-ataca, ou você tenta manipular a situação. Cada um tem um jeito, e de forma geral é assim que nós reagimos. O medo induz a gente a manter o controle sobre as pessoas. Se as coisas saem do controle, a gente perde, como diz ali o termo ali, né? A gente sai do salto, a gente perde o controle da coisa, a gente fica sem saber o que fazer. Isso acontece em casa, isso acontece no trabalho, a gente fica desconcertado. Quando as coisas saem do controle, tem dificuldade em administrar isso. E aí então nós vamos ver o que João nos ensinou em 1 João, capítulo 4, versículo 18. Preste atenção em relação a essa questão do medo. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O que nós aprendemos aqui com João? Que liberdade é fundamental para que haja amor. Você já viu amor sem liberdade? Não existe amor sem liberdade. Porque o amor nasce de uma entrega pessoal e voluntária. O amor é voluntário. O que é imposto não é feito em liberdade e nem por amor. É feito por imposição. É feito para seguir a regra, a lei. Então, a gente vê aqui claramente que liberdade e amor vencem o medo e as regras. E é esse contraponto aqui que precisa ficar bem firmado nessa noite. Se você sair daqui só com esse entendimento, já estou satisfeito. Liberdade e amor são forças poderosas que vêm de Deus. E elas contrapõem, vão contra o medo e as regras. E a liberdade plena só acontece em Jesus. Liberdade plena é uma condição de espírito, mente e corpo, é uma dádiva de Deus. Liberdade se reflete diretamente nos seus relacionamentos. A sua mentalidade, sendo ela pelas regras ou mentalidade livre, mentalidade de liberdade, ela vai refletir diretamente na forma pela qual você se relaciona com Deus, com você mesmo e com as pessoas ao teu redor. É aí que está o ponto-chave. Quando a gente entende que Jesus veio para nos libertar, quando entendemos que Ele veio para nos fazer livres, e entendermos essa mentalidade de liberdade que se reflete nos nossos relacionamentos, que se reflete na forma como a gente se vê, e a forma como a gente se vê, ela reflete na forma como nós nos comportamos com as pessoas, na forma pela qual nós decidimos as questões, na forma pela qual nós enxergamos as pessoas que nos cercam. E isso faz fazer toda a diferença na nossa história de vida. E o que Deus quer nessa noite é que você entenda em que áreas você está fundamentado na mentalidade das regras. Em que área o medo ainda vence, para que você seja livre, em nome de Jesus. Então, como eu falei, essa é a primeira resposta, tendo mentalidade livre, vencendo o medo. Acabamos de alguns minutos entender
que existe essas duas mentalidades, que a mentalidade do medo, a mentalidade das regras precisa ser vencida em nós, para que possamos ser livres para nos relacionar com as pessoas, livres para buscar a Deus, livres para entender o que Deus quer para nós, livres para lidar com as situações de forma madura. Então, agora nós vamos para a segunda resposta e última resposta. A segunda resposta e última, a pergunta de como viver essa liberdade da forma que Deus quer para nós, é a seguinte resposta: tendo relacionamentos em liberdade. Por isso que esse mês é março andando na luz. Relacionamentos em liberdade. Tudo na nossa vida tem a ver com relacionamento. Tudo. Seu nível de consciência de liberdade vai se manifestar nos seus relacionamentos. A cultura de um relacionamento é guiada ou pela mentalidade das regras e do medo, ou pela mentalidade da liberdade e do amor. E o Senhor quer nos ensinar a nos aprofundar nessa mentalidade de liberdade e de amor. E é nesse rumo que nós vamos. Amém? Vamos lá. Esse é o termômetro. Eu quero fazer uma pergunta para você. O que acontece quando alguém quebra as regras em relação a você? Quando alguém faz alguma coisa diferente daquilo que você acha que deveria de ser. Quando alguém age de uma forma diferente da forma pela qual você acha que ela devia agir. Como que você reage quando as situações não acontecem da forma que você gostaria? O que você pensa da pessoa ao teu redor, lá do teu lado, quando ela tem alguma reação que você acha que não deveria ser assim? Quando um irmão que, como eu falei, é irmão na fé, vai lá e toma uma atitude de falha de caráter. Isso acontece, todos somos falhos. Qual é a sua reação? Quando seu cônjuge, seu marido, a sua esposa, não corresponde à sua expectativa, qual é a sua reação? A sua tendência é querer impor a outra pessoa a forma de ser, de agir do jeito que você quer, ou você compreender a forma da outra pessoa e entrar no território dela? Se a tua resposta é a primeira, você tem a mentalidade nas regras. Se você está sempre querendo que o teu cônjuge, teu marido, tua esposa correspondam à tua expectativa e você procura impor isso, você procura forçar isso, você está no caminho errado, você está agindo pela regra. Você não está indo no campo da mentalidade da liberdade. O que acontece quando seus filhos fazem uma escolha diferente da sua? E essa pergunta ela é mais pertinente para aqueles que têm filhos aí entrando na faixa da pré-adolescência para frente. Eu tenho filho já adulto, já sou avô, e tenho filho na pré-adolescência. Nós preparamos os nossos filhos para a liberdade. A mentalidade de liberdade prepara o filho para tomar suas decisões. E quando o filho chega na pré-adolescência, na verdade já quando criança, a gente já vai ensinando eles a tomar suas próprias decisões. Depende, claro, da situação. Tem que ser uma situação proporcional ao entendimento da criança. Assim Deus faz com a gente. Tem coisas, por exemplo, com uma criança, nós damos uma certa liberdade e aí nós vamos lá, por conta da falta do entendimento, da maturidade, nós vamos então, protegemos a criança, não deixamos com que ela faça alguma coisa, até porque ela nem vai entender. Aí a gente vai crescendo, vem a pré-adolescência. Então, aí já tem algum poder de decisão, já tem um entendimento sobre certo e errado, não é verdade? Aí nós vamos então ensinando os filhos a tomarem decisões dentro desse campo. Então existe uma liberdade. Tudo bem, pode isso, pode aquilo, beleza, que aí a gente vai dando caminhos para
o filho, a filha tomarem consciência dessa liberdade que tem para tomar as decisões corretas e não sofrerem as consequências negativas, assim é Deus conosco. Quanto mais nós vamos crescendo no entendimento da liberdade que temos, maior é o campo de atuação que nós ganhamos. Esse é um papo para outro dia, mas já estou adiantando aqui. É algo sobrenatural que a gente vai vendo com a caminhada. O fato aqui é o seguinte: como que você reage se um filho seu, na sua liberdade de escolha, dentro do seu campo de liberdade, toma uma decisão contrária à sua, diferente? Isso vai mostrar se a sua mentalidade está pelas regras ou pela liberdade. Meus filhos, às vezes, tomam decisões diferentes do que eu pensava. Várias vezes eu falei, olha, eu achei, uma vez, meu filho, ele era menorzinho, ele tinha um brinquedinho, e ele queria levar aquele brinquedinho para a escola, um boneco que ele tinha ganhado, e gostava muito daquele boneco. Quando a criança ganha um brinquedo, fica ali, até dorme com o brinquedo, e ele quis levar para a escola. Eu falei, não leva, filho, isso aí vai poder vir quebrado, isso aí é frágil, é pequeno e tal, vai levar para a escola, colega e tal. Papai, eu quero levar. Falei, olha, filho, beleza, eu sabia que ia dar treta. A probabilidade era 90%, e os 90% se cumpriram. Veio com o boneco quebrado. Agora não lembro se era a perna do boneco ou se era braço. Veio com um pedaço quebrado, sumiu. Aí ele veio para mim, ele mesmo que me contou. Entrou no carro, primeira coisa, pai, o boneco quebrou, sumiu o pedaço dele. E ele ficou triste. Eu sabia que ele iria ficar triste se aquilo acontecesse, mas estou treinando para quê? Para tomar suas decisões, ter liberdade. Então ali dava, como já teve outras coisas que não deu para dar essa liberdade. Mas ele tomou uma decisão contrária da que eu achei que deveria ser a correta. Vocês estão entendendo? E aí, como é a sua postura? Quando o seu funcionário toma uma decisão até correta, mas diferente da que você pensava que era melhor, como é que você se sente? Talvez você se alegra com o resultado, mas se não desse o resultado que você queria, como é que você sente? E assim vai, são coisas para a gente analisar. Como é que você reage quando a reunião da célula sai diferente do que você pensava? Você vai com uma expectativa e aquela expectativa não é alcançada. Quando você percebe que o culto não estaria, ao seu entender, satisfatório. Como é que você reage? São perguntas para a gente pesar na balança. Como é a nossa mentalidade? Quando as coisas não acontecem da forma como a gente pensa. Se você fica desconfortável quando alguém quebra suas regras, acenda um sinal amarelo. Se você se distancia das pessoas ou de um ambiente quando a sua forma de pensar não é atendida, acenda o sinal vermelho. A sua mentalidade é das regras, a sua mentalidade é da lei e precisa ser transformada, entrar numa nova dimensão, na nova aliança. Por conta do medo e do pensamento das leis, das regras, nós quebramos relacionamentos. Nós damos normalmente mais valor, mais importância para que aquela forma de pensar seja atendida do que para preservar os relacionamentos. É aí que tudo se quebra. É nesse ponto que Deus quer nos ensinar. Porque a liberdade protege os relacionamentos. Liberdade não vive pelas regras. Se alguém quebra as suas regras, você quebra o relacionamento? Se alguém quebra a sua forma de pensar e não atende de forma satisfatória, qual é a sua reação com relação à pessoa? Você dá mais valor para aquilo que foi quebrado, aquela regra que foi quebrada, aquele resultado que você esperava, ou você dá mais valor ao relacionamento com as pessoas? Esse é um ponto-chave
para a gente se sentir livre. Porque se a gente dá valor mais para as regras, a gente fica preso, a gente fica mal. E eu aprendi uma coisa, continuo aprendendo. Quanto mais a gente cresce nessa mentalidade de liberdade, mais leve a gente fica. Mais fácil as coisas ficam, mais feliz a gente fica, mais em paz a gente fica, e é bom demais. E é justamente isso que Deus quer trazer para nós, quer moldar em nós essa mentalidade de liberdade, quer apontar para mim e para você que os relacionamentos são mais importantes que as regras, que nós devemos preservar os relacionamentos. Você se sente livre para crescer nos relacionamentos? Você se sente à vontade, mesmo quando as coisas não andam do jeito que você acha que deveriam ser? Quando tem uma pessoa chata? Quando existe uma situação desconfortável, você ainda assim se sente livre para estar nos relacionamentos? Ou você põe distância para se proteger e não se envolver? Isso vai mostrar se a sua mentalidade está mais pendente para a lei ou para a liberdade. Porque se a tua mentalidade está fundamentada nas regras, mesmo sem você perceber, as regras são quebradas, então o que você vai fazer? Distância. Eu aqui, é óbvio, vou fazer um parênteses, eu não estou dizendo que a gente vai ter o mesmo nível de relacionamento com todo mundo, ok? É óbvio que a gente tem, ser humano tem afinidade, ser humano tem contextos, e é muito natural nós nos aproximarmos mais de pessoas que estão numa afinidade conosco, de linha de pensamento, de filosofia de vida. É muito normal, não é isso que eu estou dizendo. Não estou dizendo que nós temos que ter o mesmo nível de relacionamento com todo mundo. Isso é hipotético, isso aí é ilusão, tá? Agora sim, a questão é, será que tem algum comportamento limitador meu em relação a uma pessoa quando ela me magoa? Gente, eu sou pastor. O pessoal fala mal do pastor, o pessoal acha alguma coisa errada, sempre tem, sempre vai ter, eu sei, porque as pessoas têm seus níveis de entendimento, têm seu momento espiritual, e assim vai, tem variáveis aí nessa questão. E eu também não sou perfeito, sempre vou ter falhas. Por que eu estou dizendo isso? Porque todo pastor se depara com situações em que as pessoas estão contrariando ou estão desconsiderando o ensino que é dado. O que mais pastor vê é pessoas não vivendo a palavra. E a gente está aqui pregando a palavra direta, ensinando o povo e tudo mais e tal. E às vezes, gente, eu já tive um tempo de crise, foi antes de ser pastor. Foi quando eu era líder na igreja. E me aprofundando na palavra e tudo mais e tal. Os profetas menores, você vê de ponta a ponta o povo se rebelando, o povo indo contra, direto, e continua acontecendo. E eu entrei numa crise e eu fiz a seguinte pergunta para Deus: será que vale a pena eu me escabelar todo e me doar? Tanta gente rebelde, desobediente, que qualquer coisinha, tem 10 coisas boas, uma coisa ruim, tu já não vale mais nada. E aí, o Espírito Santo falou assim comigo, lá no meu tempo com Ele. Isso me libertou. Foi assim no céu? No céu, Zé. No céu, onde não tinha pecado e tal. Por que Deus permitiu Satanás, terça parte dos anjos, a maldade está aí no mundo? Sabe por quê? Porque Deus não é um Deus arbitrário. Ele não é um Deus desobedeceu, fulminado, acabou-se. Ele não é assim. Ele é um Deus que dá liberdade de escolha. Ele é um Deus que dá liberdade para nós tomarmos as nossas decisões. Apesar dele já saber tudo o que vai acontecer, né? Ele é soberano, mas ele nos dá liberdade. Ele não faz com que todo mundo fique dentro de suas regras. Ele mostra o caminho. O melhor caminho é esse. Eis o caminho da bênção e o caminho da maldição. Siga o caminho da bênção, filho.
Filha, siga o caminho da bênção. Existe um resultado ruim, e assim nós ensinamos os nossos filhos. Filho, segue esse caminho aqui, vai dar boa lá na frente, vai dar bom. Por aqui vai dar ruim. E a gente ensina os filhos a tomarem a sua escolha. E eles fazem as suas escolhas e vão ter as suas próprias experiências. E nós queremos que eles tomem as melhores escolhas. Mas quando eles fazem o contrário do que nós gostaríamos que fosse, e aí, como é que fica? Então é isso que Deus quer trabalhar na sua vida hoje, no seu coração. Ele quer te trazer liberdade, sabe para quê? Para que quando as coisas não saiam do seu jeito, quando as coisas não funcionam da sua forma de pensar, ainda assim você veja um valor nas pessoas. Mesmo quando você não corresponde à sua própria expectativa, Deus quer mostrar para você que você precisa ser livre e que Ele continua te amando assim mesmo. E que você não deve ficar preso às suas próprias regras. Se não funcionou agora, continua. Se está difícil, tem áreas bem difíceis, tem para todo mundo. Continua guerreando, continua avançando, seja livre. Não se prenda às suas próprias regras. Não se prenda às regras dos outros. Não se prenda na lei, na mentalidade da lei. Seja livre, continue, avance. Não imponha distância entre você e as pessoas. Da mesma forma que Deus te dá a liberdade de escolha, olhe para as pessoas, elas têm as suas liberdades de escolha também. E muitas dessas escolhas serão erradas, na sua forma de pensar, e talvez você esteja certo. Mas errado é você punir interiormente, ou às vezes até exteriormente, aquela outra pessoa, por conta da decisão errada que ela está tomando. Não é isso que Deus quer. E a gente pune de várias formas, ou fazendo alguma coisa, ou até deixando de fazer, ou falando, reagindo, ou até não fazendo nada, deixando a coisa estourar, não se importando. Uma pessoa livre respeita a liberdade de decisão do outro, independente de serem satisfatórias ou não. Uma pessoa livre lida com as pessoas em maturidade. Mesmo mediante a decepção, você vai se decepcionar com as pessoas. É na igreja, em casa, em qualquer lugar. O que você vai fazer com essa decepção? Você vai ter a mentalidade da regra, que tipo assim, me decepcionou, tá fora, já não. E aí você vai deixar gerar um ressentimento, uma amargura dentro de você. Libera! Seja livre! Solta essa tranqueira, quebra esse grilhão em nome de Jesus. Olha para a pessoa com olhar de compaixão, com olhar de perdão. É esse olhar de Jesus. Você vai ser livre. Quando a gente deixa a decepção entrar, eu não estou dizendo aqui que ninguém vai ficar decepcionado, mas o que você vai fazer com essa decepção? Falei aqui na quarta-feira. A gente vai aprendendo isso, quanto mais a gente vai desejando. Hoje, o que para mim, antes eu levava 10 minutos para me elaborar aqui dentro, em relação a algo que alguém fez contra mim, o que eu levava 10 minutos para tentar me ajustar, sair da carne e ir para o espírito, várias dessas situações hoje eu levo talvez 1 minuto, em algumas situações alguns segundos. Acabei de contar um erro meu aqui, um pecado, distração, bobeira, viajando, passei com o carro lá. Eu fiquei bravo comigo, muito bravo. Não só pela multa que eu vou pagar, mas pela burrice, sei lá, pela distração. Fiquei bravo comigo, Dudu. Eu cheguei e falei, não acredito que eu fiz isso. E aí começou a me dar um sentimento ruim. Essas coisas acontecem quando a gente prega sobre essas coisas. Como eu falo, toda vez a gente é provado na palavra que prega. E aí eu lembrei, não, vou ficar preso nesse sentimento não, eu fiquei indignado comigo, e eu, peraí, eu sou livre, né? E eu comecei, não, libera, vou pagar quando vier, se vier e tal, e não fiz aquela oração macumba gospel de, tomara que não venha, né? Senhor, que não venha a multa, né? Não fiz não.
Deixei na mão de Deus, né? Dá vontade de orar. Senhor, me libera aí, dá um jeito, faz sumir, né? Não vou fazer não. E aí, fiquei ali, levou alguns segundos, gente. Acho que levou perto de 1 minuto. Eu acho que passou. E eu lá, relaxa, tal, pá, tá liberado, libera, esquece, libera, seja livre, senão eu vou ficar magoado, chateado, vou ficar remoendo aquilo na cabeça, vou pensar, vai vir a multa, vou ter que tirar dinheiro. Não, esquece, zera, libera. Se libera, Sérgio, declarei para mim. Beleza, passou na hora. Depois, na volta, quando eu estava voltando, vou eu me deparando com aquela lombada de novo, e começou a vir aquele sentimento de novo, e eu tive que fazer um esforço de novo, só que foi mais rápido, foi alguns segundos também. Assim acontece com as pessoas também, quando alguém te decepciona, quando você soube que alguém fez alguma coisa que te trouxe um prejuízo, que te trouxe prejudicou a tua imagem, falou mal de você, financeiramente, falou alguma coisa que te magoou, tanta coisa que vem e machuca a gente, né? E aí, como é a tua reação? A pessoa saiu daquele padrão que você pensava, e talvez você esteja certo, mas o que a gente vai fazer com isso? Aí está a mentalidade de liberdade, porque a liberdade vai proteger os relacionamentos, independente da quebra das regras ou não. A mentalidade da lei vai querer punir, vai querer falar, a pessoa tem que sofrer um pouquinho, e a nossa tendência é essa. A gente não fala, mas a gente pensa, tem que sofrer um pouquinho, tem que sentir um pouquinho. É ou não é verdade? Mas quando a gente vive livre, a gente libera. E a gente fica leve. E sabe o que acontece? A gente cresce com os relacionamentos. A gente começa a enxergar coisa boa até em quem é ruim. A gente aprende alguma coisa boa com a situação, não a ruindade da pessoa, mas com alguma situação ao redor. E a gente cresce em maturidade em lidar com a decepção, cresce em maturidade em lidar com a ofensa, com a mágoa. Uma pessoa livre não permite que o medo domine, porque conhece a liberdade eterna. Quem conhece a Jesus, quem experimenta a liberdade que Ele nos concedeu por amor, por misericórdia, por compaixão, por graça, não tem como não querer liberar isso para as outras pessoas. A gente dá perda. Uma vez, um irmão, anos atrás, me pediu para fazer compras para ele, um cheque dele. E eu fiz, e não conseguiu pagar. E começou a gerar um sentimento ruim no meu coração. E depois de um tempo eu fui aprendendo essas coisas, né? Era melhor liberar. Levou um tempo, falou que ia pagar, tal, e não aconteceu. Sabe o que eu fiz? E eu precisava muito daquele dinheiro. Era muita grana para mim naquele tempo. Muita grana. Eu tomei um prejuízo. Paguei um baita prejuízo. No lado humano era prejuízo. Mas sabe o que eu fiz? Irmão, está liberado. Está livre. Liberei ele, libertei ele e me libertei. E não fiquei pensando, mas podia fazer isso, podia fazer aquilo, ele poderia fazer aquilo, poderia... Não. Está liberado. Sabe o que aconteceu? Fiquei livre. Fiquei bem. Tempo passou, está tudo certo. Não fiquei com mágoa daquela pessoa, não fiquei com ressentimento, continuo com amizade, e está tudo certo. Estou livre. E vou dizer, não aconteceu uma vez só. Isso é um segredo. A gente fica livre. E sabe o que acontece? Deus se manifesta, Ele abençoa, porque esse é o coração dEle, coração de liberdade, mentalidade de amor. É nesse campo que a gente vai se aproximando de Deus. Domingo a gente vai falar um pouco mais sobre isso. A gente vai experimentando mais da presença dEle, a gente é livre, o céu se abre. Papai do céu aparece, abre portas e assim vai. E a gente já nem se lembra, eu nem lembrava desse negócio que eu falei aqui, era o Deus Espírito Santo falando para poder dar um exemplo para você. Uma pessoa que vive livre, libera perdão,
Se coloca no lugar do outro. Procura olhar com essa ótica. Eu estava falando com uma pessoa esses dias. Uma pessoa com um conhecimento da palavra tremendo. Tem passagens bíblicas gravadas na mente. E eu estava conversando com essa pessoa e eu comecei a perceber, andando mais próximo, que essa pessoa tinha uma tendência, uma inclinação em pensar o mal das outras pessoas. E aí eu conversei. Irmão, eu percebo uma mágoa no teu coração, você não libera as pessoas. Você tem a tendência de pensar que a pessoa vai querer fazer o mal. Você tem uma tendência de pensar sempre o lado negativo. Isso te faz mal. Isso te prende. E prende. E eu percebi que a pessoa não me ouviu. Não considerou. E ela continua presa. E isso é muito ruim. Eu falei para ele, se coloca um pouco no lugar do outro, de repente não é isso que você está pensando. A pessoa só pensa de um outro jeito, ela tem umas outras perspectivas. Isso faz muita diferença, porque a gente olha de um ângulo e a pessoa olha de outro ângulo. Às vezes é só diferença da forma como se vê a situação. E se cria barreira por causa disso. Sabe o que é mais fácil? Libera! Vai ser feliz! Aí a gente fica preso a um sentimento de prejuízo, um sentimento de dor, a um sentimento de mágoa. Não dá, não vale a pena. Vamos ser livres em nome de Jesus. Proteja os relacionamentos. Não julgue as pessoas. Não coloque rótulo nas pessoas. Valorize cada uma das pessoas. Uma pessoa livre honra o próximo. Uma pessoa livre não tem dificuldade em valorizar as virtudes do outro. Você começa a perceber as virtudes das outras pessoas ao teu redor? Todo mundo tem um valor inestimável, tem tesouros preciosos. Quem é livre não tem problema de ver coisa boa na vida dos outros, de se alegrar com as conquistas, de ver a pessoa prosperando financeiramente, não sente inveja. Quem é livre torce para que o outro se dê bem. Quem é livre quer ver todo mundo prosperando. Não fica se comparando. Porque a mentalidade da lei, das regras é o seguinte: bom, então o outro está melhor do que eu, porque eu tenho que dar certo. Puxa, então tem alguma coisa acontecendo com o outro que não está acontecendo comigo. Aí vai para aquele lado, Deus não me ama tanto. Aí já vem, a coisa vai profunda. Nós temos que glorificar a Deus. Pessoas livres honram o dom do outro, o dom espiritual. Mateus 10:41 diz assim: quem recebe um profeta porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. É honra o dom do outro. Você percebe o dom do outro. Quem é livre, percebe. Quem é livre, honra. Quem é livre, valoriza. Expressa isso com atitudes, com palavras. Liberdade produz confiança, produz aproximação, produz senso de pertencimento. Todos devem ser livres, respeitando a liberdade do outro. Amém? Vocês estão entendendo esse conceito? Hoje é dia para... Capítulo 2, versículo 16 ensina assim: vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazerem, ou melhor, para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Para onde vai um filho, uma pessoa livre, vai também o entendimento de que ele pertence a uma família, a família de Deus. Lembra que Jesus falou que quem não é escravo passa a ser filho, faz parte de uma família, família eterna? Olha o que ele fala em João 8:35. Ali, coloca ali, a gente já leu o 8:31 a 36, coloca o 35 lá. Olha o que diz. 8, João 8, que nós vimos lá no começo. Só o versículo 35.
O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Esse aqui é livre, é filho, pertence à família. Uma pessoa livre vai a qualquer lugar, vive entendendo que faz parte da família, que é filho, que é livre, mas que pertence a essa família, que honra essa família, que aonde vai ele carrega o nome da família de Deus. Aqui nós temos vários sobrenomes, Albino, nós temos aqui dos Santos, Pereira, e assim vai. Aí acontece no centro da cidade, um primo seu, da família, da sua família, seu sobrenome, foi lá e deu um tiro na cabeça de alguém no centro. Matou. Sai no jornal, sai na televisão. Fulano, nome tal, sobrenome tal, da família tal, mata a... Opa, o fulano, teu primo, tua prima. Como é que você ia se sentir? Talvez você vai se sentir envergonhado, vai se sentir estranho, vai ficar, né? Vão vir uma gama de sentimentos aí. Porque a pessoa faz parte da sua família. Por que eu estou dando esse exemplo? Para que a gente possa entender que nós fazemos parte de uma família. Nós temos liberdade de escolha, mas as pessoas livres também respeitam a liberdade dos outros, valorizam a liberdade do outro. Sabe o que uma pessoa livre pensa? Poxa, eu tenho que honrar a minha família. Porque se eu não honrar a minha família, eu vou estar ferindo a liberdade do meu irmão. Porque eu vou estar promovendo sentimentos ruins, vou estar dando mau testemunho, e assim vai. Pessoa livre pensa numa outra dimensão. Valoriza a família. Entende que carrega consigo o nome dessa família, com liberdade e com a responsabilidade de representá-la, onde quer que vai. Com um caráter e com um bom testemunho pessoal. Que nós possamos ser cada vez mais livres. E para finalizar, pessoas livres em Cristo se envolvem. Sabe por quê? Porque dá valor aos relacionamentos. Dá valor à sua família biológica, à sua família espiritual, se envolve. Cada pessoa tem uma escolha, você tem essa escolha nessa noite. Proteger as regras e manter as coisas no cabresto, ou proteger os relacionamentos e viver na liberdade do Espírito. É a palavra para você nessa noite. Vença os seus medos. Proteja os relacionamentos, porque essa é a essência do caráter de Deus. Tenha mais compaixão do erro das pessoas. Perdoe, libere, valorize o relacionamento. O amor funciona no campo da liberdade. É no ambiente da liberdade. Seja livre. Deixe as pessoas serem livres para serem quem elas quiserem ser, como elas quiserem fazer. A gente tem o papel de instruir e tudo mais, ajudar, é outro assunto. Mas no tocante a viver essa liberdade, Deus quer te levar a uma nova dimensão de maturidade. Lembre-se disso. Proteja os relacionamentos. Se envolva nos relacionamentos. Não deixe os medos tomarem conta. Não se deixe pensar com a mentalidade das regras. Se envolva. Se importe. Não fuja, não se distancie, não se permita criar bons argumentos para fundamentar algum medo. Quanto mais você tiver uma mentalidade livre, melhor e mais intenso será o seu relacionamento com você mesmo e com as pessoas ao seu redor. Seja livre para viver os planos de Deus na sua vida e família. Seja livre em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar? Feche seus olhos um pouquinho, enquanto a música toca ali no fundo.
eu quero deixar alguns segundos para que você possa agora continuar refletindo sobre essa palavra dessa noite. Hoje foi apenas um ponto inicial. Hoje foi apenas um ponto de partida para que você entenda como viver intensamente essa liberdade que Deus já te concedeu.